Antes eu acabei até esquecendo de agradecer a comunidade da paróquia de São José do Belém, São Paulo, que me acolheu na última quarta-feira, numa linda celebração por eles preparada, transmitida pela Rede Vida, o Padre Marcelo e toda a equipe, também lá do nosso acolhimento, que esteve acolhendo os filhos e filhas de São José, fazendo com que a gente também tivesse essa proximidade com aqueles que não estão perto aqui ou não passam por aqui, mas de algum modo peregrinaram até da grande São Paulo, até do Vale do Paraíba, tinha gente participando daquela celebração. E eu lembro que São Paulo vai ter outra celebração no dia 18, no último dia da novena, em preparação à festa de São José, que eu venho celebrar aqui no dia 19, mas na segunda-feira, dia 18, lá na paróquia de São José do Ipiranga, lá do nosso querido Padre Gilmar, que é do Sion, da congregação do Sion. Isto posto, a gente vem para o Evangelho de hoje, para a palavra que Deus quer nos falar através dessa liturgia. E eu, vocês sabem, sou um apaixonado pela palavra, porque a palavra, primeiro ela me faz entrar dentro de mim mesmo, e depois sair de mim mesmo, junto comigo mesmo, para encontrarmos a Deus e o seu caminho. Então, eu gosto sempre de pensar uma história que eu já escutei inúmeras vezes, mas que fala do tanto que a gente se perde e do tanto que é importante se encontrar. Porque a primeira leitura ela vai falar disso, a importância do arrependimento, mas o arrependimento, se ele não tem atitude, ele para num processo que se chama culpa. E muitos de nós têm sentimento de culpa e não têm arrependimento. Sentimento de culpa é aquilo que continua quando eu me confesso, por exemplo, mas eu não me perdoei. Deus já me perdoou e eu não me perdoei. E a gente traz muitos sentimentos de culpa, de coisas que a gente faz, de coisas que a gente não consegue compreender porque fez, por vezes até esquecendo daquilo que São Paulo fala: olha, eu quero fazer o bem, mas faço o mal que não quero. Ou seja, existem acidentes interiores, de fato, coisas acidentais que muitas vezes faz com que a gente, mesmo querendo fazer o bem, construir o bem, a gente faz o mal. Mas Deus nos olha com misericórdia. Eu gosto de usar muitas comparações para a gente entender o que é o período quaresmal. Não posso deixar de uma catequese muito breve, que a igreja aprende na tradição a imitar os catecúmenos, que eram aqueles que estavam recebendo a fé, e todos nós renovamos as nossas promessas batismais por ocasião da vigília pascal, e portanto a gente refaz esse caminho. O caminho precisa ser refeito porque a gente se perde, não é isso que acontece? Se eu estou no caminho certo, Deus liga para mim e fala assim: e aí, Márcio, você está no caminho certo? Eu digo: Deus, eu estou. Não, é verdade, leia a palavra aí e vê se você está no caminho certo. Eu estou. Então continua assim. Mas diz que o justo peca 7 vezes, então durante o dia, Fátima, o justo, ele vai errar 7 vezes o caminho. E nós que não somos nem tão justos assim, capaz que erramos mais. Mas quando a gente erra o caminho, o que a gente faz? Hoje a gente tem uma porção de aplicativos, Vai lá no Google Maps, vai lá no Waze, deve ter mais uma porção de outros aplicativos, mas esse basicamente que a gente usa, e fala assim: deixa eu pôr o endereço. Aí você põe o endereço, aí o aplicativo vai dizer assim: olha, tem um caminho mais fácil, mais difícil, que tem pedágio, que não é, mas o importante é que ele me mostre o caminho. E é interessante que quando não tinha o Waze, a gente ligava para o amigo. Fernando aqui me convidou para jantar lá na casa dele. Eu não sei mais onde o Fernando mora.
Aí eu estou perdido na murcha de Once. E aí eu ligo para o Fernando e digo assim: Fernando, eu não lembro mais onde é a tua casa. Você me fala onde é a tua casa? Aí ele fala: uai, é na rua tal, esquina com tal. Eu falo: obrigado. Qual que é a segunda pergunta que ele me faz? Onde você está? Eu vou dizer: olha, eu estou aqui, perto de uma igreja, assim, assado, na Múrcide. Como é que eu faço para daqui chegar na sua casa? O nome disso se chama consciência. E o nome e o desejo de voltar e chegar certo no caminho é justamente o arrependimento, porque eu não fiz o que era certo. Então muitos de nós hoje quer viver sem arrependimento, batendo no peito que sabe o caminho de Deus, e a gente fica formulando teorias para o nosso pecado se encaixar nisso que o Evangelho nos fala. Porque quando Deus diz assim, sede misericordiosos, Ele não está dizendo para que a gente seja conivente com o pecado. Não julgueis e não será julgado, Ele não está dizendo que a gente não tenha que anunciar o pecado. Pelo contrário. Se eu pegar o próprio Jesus, Ele é muito mais moralista do que todos os moralistas que a igreja já teve. Por exemplo, quando Jesus vai falar do 5º mandamento, Ele diz: olha, quando você chamar um irmão de idiota, você está infringindo o 5º mandamento. O 5º mandamento é não matar. Então você mata alguém quando chama de idiota. Imagina quando a gente chama de ladrão, quando a gente julga e tantas outras coisas. Mas o ato de acolher sem julgar é esse ato da misericórdia de Deus. Por exemplo, quando a gente vê essa atitude espelhada naquela parábola do pródigo. O pai deu a parte da herança. Talvez o filho não se resgate mais totalmente aquela herança, porque a gente nunca sai de uma guerra sem algum ferimento. Mas, contudo, todavia, entretanto, ele é acolhido com festa e restaura a sua identidade. Vejam, amados, o período quaresmal, ele nos mergulha nesse processo, em que a gente acha que está caminhando certo, mas não está chegando onde Deus quer. E aí Deus fala assim: para, me liga, examina a palavra, mas antes saiba onde você está. E essa é a pergunta. Eu sei onde eu estou na minha caminhada de fé? E aí a gente vai para a prática. No meu casamento, onde eu estou? Aquilo que eu prometi, na fidelidade, no amor, no cuidado aos filhos, eu tenho correspondido? Ou talvez a cultura do mundo, os excessos, também tenham nos tirado deste caminho? Vou à igreja e pergunto: Senhor, aqui diante de Ti, quando o Senhor me chamou pelo batismo a fazer parte desta família, e quando pela minha crisma eu disse, eu quero trabalhar nessa família, eu tenho vivido essa dimensão do meu batismo, e quando eu saio da oração, a oração faz parte da minha atitude, ou eu sou apenas aquele que julga, aquele que determina a condenação alheia, e não aquele que atende o telefone e pergunta para o meu irmão: onde você está? Onde você está agora? Eu estou aqui. Então ainda tem uma caminhada longa, mas eu não vou largar de você até você chegar junto comigo na casa do Pai. É este o amor misericordioso e uma medida que a gente dá para o irmão, aquilo que tem.
Ou seja, eu só posso dar e ser misericordioso se eu sou misericordioso e tomei do Pai que me ensinou a ser misericordioso, me ensinou o caminho. Senão nós somos cegos conduzindo cegos que se perderam no caminho e ainda querem guiar alguém a algum lugar. Quantos pais e mães hoje estão absolutamente perdidos diante da criação dos seus filhos? E que tipo de geração nós estamos criando? E eu fico olhando quando uma criança de 1 ano, de 1 ano e meio, está diante de uma tela de computador e o pai diz: é muito mais fácil deixar essa tela ligada e ele se divertindo ali do que convivendo e aprendendo a conviver com as pessoas. Que tipo de animal nós estamos criando? Que não vai conviver, que não vai saber que nem sempre tudo que a vida passa é exatamente aquilo que a gente quer. E eu não digo só isso, eu digo nós que estamos embrenhados nessa cultura também, na cultura do superficial, como diz o Papa Francisco, e já insistia na cultura, falando outras palavras, na chamada cultura do relativismo, o saudoso Papa Bento XVI. Então, amados, o tempo quaresmal, eu tenho que ter uma ligação profunda com Deus para descobrir se eu estou no caminho certo. Por isso a oração, o jejum, que é o autodomínio, para viver a caridade. Tudo é ponte para eu viver a caridade, que é a expressão da eternidade na minha realidade pecadora e humana. A quem eu tenho que imitar? Eu vou imitar o pregador que só fala de vitória. O teu Deus assumiu a derrota. Eu vou ver aquele pregador que cura aos meus males, a minha espinhela caída, a minha dor. O teu Deus assumiu todas as tuas dores e ficou desfigurado diante dos nossos olhos. Então, até naquela pergunta, a que Deus você procura, talvez essa ligação valha. Porque às vezes nós estamos procurando um Deus que não é Deus. Nós estamos procurando uma fé que não é fé. Nós estamos procurando uma vitória que faz com que a gente ganhe este mundo e perca a vida eterna. Por isso que tem a Quaresma. Para a gente, faz a gente se ligar mais com Deus e descobrir onde nós estamos. E se Deus não fala diretamente com cada um de nós, a gente cata a palavra na mão, feito aqueles manual de antigamente, né? Com o mapa da cidade, I42E, que a gente achava, fala assim, é daqui para lá que eu tenho que caminhar, para chegar onde Deus quer que eu chegue. E eu posso te afirmar com toda a propriedade da minha fé, que é muito pequena, mas com toda a autoridade de um sacerdote. O que Deus tem para você, mas é muito, e eu vou repetir, muito, eu vou dizer mais uma vez, muito maior do que você jamais sonhou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.